E para dar início à Convenção Kingdom, Marca da Paz 2017, com muita alegria, convidamos ao palco ele que é formado pela primeira turma de Publicidade e Propaganda da Faculdade Camburi, em Goiânia, MBA em Marketing Digital pelo IPOG, pastor da Assembleia de Deus e presidente fundador da Marca da Paz, meu amigo Itamar Batista! De pé! Valdirene Batista! Esse barulho todo é gravação ou é vocês mesmos que estavam fazendo? Maravilha. Gente, bom dia, paz do Senhor. Que bom que vocês vieram. Está todo mundo alegre? Está alegre mesmo ou só está querendo impressionar o presidente? Muito bem. Só teve uma coisa que não deu certo, que nós tínhamos combinado e não deu certo. O grupo Impactados, na verdade, era a minha palestra que era para fazer chorar. Mas eles fizeram eu chorar. Né? Então, na verdade, deu errado essa parte. Vocês desculpem, tá bom? Então, se vocês me verem com a lágrima aqui, é por causa do grupo Impactados. Mas eu, antes de começar... Vocês podem sentar, por favor. Eu, antes de começar a minha palestra, eu quero fazer alguns agradecimentos. E o primeiro agradecimento que eu venho fazer nessa manhã é a Deus, autor e consumador de tudo, né? Foi Deus que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nós não poderíamos nunca deixar de exaltar o nome do soberano aqui nessa manhã, por tudo aquilo que ele tem feito. Vocês vão ver no decorrer da minha palestra que ele foi o responsável por tudo isso. Mas eu gostaria também de agradecer nesse momento uma pessoa muito especial para mim, que me ajudou muito, que é a minha querida e linda esposa, que está aqui toda de vermelho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, a minha cor predileta é o vermelho. Principalmente misturado com a branca, né? Glória a Deus. E eu quero, Valdirene, agradecer você, diante de todo mundo aqui, e dizer que é uma alegria ser o seu marido, que nós vamos completar 30 anos de casado. Que maravilha. E agradecer você. Eu sei, queridos, que no decorrer desse processo, eu já quis desistir algumas 6 vezes. E ela nunca deixou. Ela nunca deixou eu desistir. Então, querida, parabéns, Deus abençoe, obrigado por tudo, viu, por você ter sido essa mulher genial que faz parte da minha vida há mais de 35 anos, né? Porque nós namoramos 5 anos. Então, Deus abençoe, obrigado, viu, querido? Se você quiser falar alguma coisa, mas eu chamei você aqui só para te agradecer. Não sei se é o horário de você estar aqui. Eu quero dizer que te amo e para mim é uma alegria ser a sua esposa. Amém. Tá? E depois eu falo mais na minha oportunidade. Gente, muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Que alegria ver vocês aqui. Eu sei que foi você que Deus escolheu para estar aqui conosco neste momento histórico, nessa primeira convenção. Eu sei que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Você que está aqui, está começando conosco, vai crescer conosco, e Deus tem grandes e maravilhosas bênçãos para as nossas vidas. Amém. Até daqui a pouco. Amém. Deus abençoe. Alguém pegou a foto do beijo? Se não pegou, faço de novo. Queridos, quero agradecer também a minha família, está aqui a parte da minha família, meus filhos, minha nora, agradecer meu irmão, meu cunhado, minhas irmãs, meus cunhados, agradecer o Clóvis, agradecer minha mãe. A minha mãe é a funcionária que mais sofre na Marca da Paz, porque sempre que acontece algum boom, é ela que resolve, né? E ontem vocês viram, ela fez almoço com umas 35 pessoas, 40, não mais do que isso. Agradecer minha sogra, meu sogro que estão presentes aqui, e que foi o responsável por ter entregado essa esposa maravilhosa para mim. E engraçado que quando eu comecei a namorar com a Valdirene,
Todo mundo pensou que eu comecei a namorar com ela por causa dos 5.000 boi que o pai dela tinha no pasto. Mas não foi puro amor, tá bom, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer também aos colaboradores e funcionários, quantas pessoas que trabalham conosco lá na fábrica, que são aqui. Fica de pé, eu quero ver vocês, olha que maravilha, que maravilha. Uma salva de palmas para vocês, obrigado. Vocês são responsáveis também pelo nosso sucesso, e eu tenho certeza que aqueles que estão conosco e que continuar, jamais vai ser esquecido. Deus tem bênçãos para você também, amém? Glória a Deus. Querido, eu quero contar em rápidas palavras aqui a história da Marca da Paz. Mas eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar nessa minha palestra? Como é que eu vou começar a minha palestra? Quais seriam os tópicos que eu iria abordar, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, que a primeira coisa que eu precisava falar é que, na verdade, nós estamos vivendo mudanças. O mundo mudou, é ou não é verdade? Mas quando eu cheguei nessa conclusão de que o mundo havia mudado, eu fiquei pensando, gente, mas é uma coisa muito simples eu falar que o mundo mudou, porque todo mundo está percebendo que o mundo está mudando, é ou não é verdade? O mundo não é o mesmo de 10 anos atrás, muito menos você. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. Aliás, você não é o mesmo de hoje cedo, você não é o mesmo de 10 minutos atrás, você está sempre mudando. Aliás, você está mudando tanto, eu gostaria que você parasse de mudar para mim continuar a palestra. Dá para parar? Mas você está mudando, então as coisas estão mudando muito rapidamente. E uma coisa mais importante que a gente percebe é que essa mudança, ela foi muito radical para mim e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto Marca da Paz. Mas para mim especificamente, as mudanças foram muito grandes desde o início. Eu não sei se você sabe, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabia que eu já fui feio? Obrigado. Quem falou lindo fica de pé, depois você passa que eu vou acreditar um bônus especial para você, tá bom? Só você, né? Ah, mais 2, 3. Quem mais quer bônus? Extra? Ah, maravilha. Mas quando eu falo que eu já fui feio, sério, quando eu falo que eu já fui feio, talvez você não perceba, você pensa assim, ele está com brincadeira. Não, mas eu fui feio e eu vou mostrar para você que eu já fui feio. Olha aí. Gente, mas era muito feio. Era tão feio que quando eu nasci, eu tive que caminhar, andar com 3 meses de idade. Ninguém queria me pegar. E aí eu fui obrigado a ter que andar com 3 meses de idade, porque ninguém queria me pegar. Eu dei um jeito. E aí eu andei com 3 meses. Foi algo histórico. E isso na minha vida é sempre histórico. A minha mãe dizia que quando eu nasci, eles colocaram um insufilme na maternidade e ninguém sabia por quê. Depois é que eu descobri. Que era para ninguém assustar quando chegasse lá no berçário e olhasse. Então, eu fui muito feio. Mas, e eu sei que essas mudanças que ocorreram, elas foram mudando, e claro que um menino que foi muito feio, como eu no começo, se tornou esse pedaço de bom caminho que você está vendo aqui. Então, gente, eu queria que você olhasse para as pessoas que estão do seu lado, aquelas pessoas que você olha e fala assim, não, mas ele é feinho. Vira para ele e fala, tem jeito para você. Tem jeito para você. Não, sério, tem jeito para você. Se teve jeito para o presidente, tem jeito para você. Querido, mas não é isso que eu quero falar sobre vocês. Eu preparei uma palavra que está aqui em Gênesis, capítulo 36, versículo 24. Lá diz assim, esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E Aná foi aquele que descobriu as fontes termais no deserto, enquanto ele apacentava as jumentas de Zibeão, seu pai. E aí você pode me perguntar, presidente, o que é que tem a ver essa história com a gente? Tudo a ver, tudo a ver. Alguém aqui já apacentou jumentos? Alguém aqui já apacentou jumentos? Só você? Marcos. Petrolina não falta. Meu irmão, a maioria nunca apacentou jumentos aqui, pelo menos literalmente, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada mais difícil do que apacentar jumentos.
E eu vou explicar para você por que é difícil apacentar jumentos. Porque jumentos é muito difícil de lidar com eles. O Marcos sabe aqui, ele é lá de Petrolina, e a maioria das pessoas do Nordeste sabe muito bem que é difícil. É tão difícil apacentar jumentos que a população no Nordeste de jumentos cresceu desordenadamente. Então é muito fatal você ir para o Nordeste e não dar de cara com uma manada de jumento na estrada, e quando você está indo, você encontra várias placas na estrada dizendo, cuidado com o jumento. E é interessante que a população de jumentos cresceu desordenadamente em função disso, porque não se dá conta de apacentar jumentos tão bem como deveria ser, né? E detalhe que você precisa saber, toda pessoa que mexe com jumentos, que vai cuidar de jumentos, ele precisa ter duas coisas importantes nele. Primeiro, é paciência. E segundo, ele tem que ser muito observador. Ele tem que ter atenção. Por que eu digo isso? Porque um amigo meu saiu daqui de Goiânia e ele foi para o Nordeste, para a praia. E ele pensa num cara que não tinha um pingo de atenção e não tinha um pingo de paciência. E ele estava indo na direção do Nordeste, quando uma mulher em sentido contrário passou por ele de carro e botou a cabeça do lado de fora e gritou para ele, olha o jumento! E ele virou e falou, jumento é o C, sua vaca. Só que quando ele voltou, irmãos, que ele virou a cara de novo, olha só o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com ele. A mulher simplesmente estava avisando para ele que tinha jumento na estrada. E ele achou que ela estava xingando ele. Olha o que aconteceu. Esse amigo meu, ele colocou uns 30 pinos nos braços, uns 50 nas pernas, sem falar que ele teve que, a partir desse dia, começar a usar dentadura. Porque ele ficou cuspindo cabelo de jumento, ele cuspiu perna de jumento, ele cuspiu um monte de coisa depois desse terrível acidente que ele passou. Espera aí. Uma coisa interessante, talvez você não saiba, mas eu já apacentei jumentos. E você também, eu tenho certeza que você já apacentou jumentos, e você vai ver isso no decorrer do processo aqui da minha palestra. Porque a maioria de nós, irmãos, querendo ou não querendo, apacenta jumentos. E eu não sei qual que é o jumento que você anda apacentando. Talvez o jumento que você apacenta seja correr atrás de novos cadastros. Talvez isso para você seja apacentar jumentos. Talvez para você o apacentar jumentos seja acordar cedo todos os dias como Jordão e empenhar num trabalho assim. Tudo bem, vocês não são loiros, mas não é obrigado a entender na primeira, tá certo? Mas você que acorda todo dia correndo atrás dos seus sonhos, isso talvez seja apacentar de jumentos. Mas eu quero dizer para você que eu já apacentei jumentos. A história de Aná se confunde com a minha história e com a sua história. Por quê? Exatamente por causa disso. A história diz que esse Aná, ele era um camarada muito jovem, talvez como eu e você, e às vezes mais você do que eu, né, jovem. Mas esse Aná, ele fazia uma coisa muito difícil, que era exatamente apacentar jumentos. Ele fazia aquilo, e na história da Bíblia Sagrada, existem só 2 versículos que falam desse Aná, mas o que a gente precisa entender aqui é que esse cara tinha um trabalho muito difícil. Imagina você apacentar jumentos, cuidar dos jumentos do pai dele, mas a história diz que ele fazia. A Bíblia diz que ele apacentava os jumentos do pai dele. Gente, não é fácil. Eu tenho certeza que se você for analisar para a sua vida, você vai ver que a gente apacenta jumentos. Olha como é que foi o começo da nossa história. Essa foi a primeira loja Marca da Paz, e a gente ainda fabricava umas roupas infantis, chamada uso pediátrico, também junto. A primeira loja da Marca da Paz, que nós iniciamos na Avenida Senador Jaime, no início da Bernardo Saião. Essa é a primeira loja que nós começamos. As camisetas eram pintadas na lateral da loja, e era uma loja muito glamurosa para a época, né, gente? Olha só que lindo. Então, hoje você visita a fábrica, você pensa, nossa, mas é demais, né? Mas ela começou desse jeito aí. Aí você olha para mim e fala assim, pastor Itamar, mas foi muito bom a sua vida, não é verdade? Foi sempre um sonho.
Gente, a nossa vida foi tão difícil que eu era um modelo principal da empresa. Olha só. Olha só, imagina eu, manequim da empresa. Todas as fotos que iam fazer, era eu que ia fazer. Então, eu era o modelo da fábrica. Depois nós demos uma sofisticada. A Valdirene passou a ser também modelo com muita dificuldade, porque ela não gostava de glamour, não gostava de holofotes, mas eu convenci ela, e ela se tornou também modelo no início da Marca da Paz. E para não ficar só nisso, olha só que espetáculo. O Guilherme também se torna modelo da Marca da Paz, olha só. Depois disso, vem, aí para cá. Depois disso, o Eduardo, olha aí. O Eduardo também já foi um grande, aliás, ele sempre foi um grande modelo, gente, o Eduardo, né? Mas para não ficar só no meio da família, assim, eu, a minha esposa e os meninos, talvez você ache que não tem mais gente. Mas o nosso gerente da fábrica, meu cunhado, que começou junto com a gente o projeto, olha aí, ele também já foi modelo da fábrica. Olha só que interessante, gente. Essa era a nossa fábrica. Então, esse Aná, irmãos, ele apacentava as jumentas do pai dele, era algo muito difícil. Às vezes você pensa que é fácil, mas não é. E todo começo é difícil. Talvez você esteja aqui hoje e começando o trabalho, projetando o trabalho junto com o marketing multinível da Marca da Paz, e aí você quer achar que a coisa é muito fácil, mas não é. Muitas vezes, ou sempre, nós também temos que apacentar jumentos. Isso aí, ó, já tem 20 anos, 25 anos, ou perto disso, só para você ter uma ideia, tá certo? Mas Aná tinha algumas habilidades, e as habilidades desse rapaz, é que eu gostaria muito de compartilhar com você nessa manhã aqui, em rápidas palavras. Talvez até às 2h45 eu já tenha terminado essa palestra, em função da rapidez que ela vai ser. Mas eu gostaria de dizer para você que Aná, ele tinha algumas habilidades que quando você for analisar, você vai perceber que você também tem essas habilidades. Então é fato que se você estiver apacentando jumentos hoje, você pode fatalmente conseguir uma coisa que Aná conseguiu. Ele encontrou fontes termais no deserto. E quando você fala em fontes termais no deserto, fala de riqueza, fala de prosperidade, fala de sucesso. Sabe por quê, querido? Quando você faz alguma coisa que aparentemente ela pode não ser tão boa como você pensa, mas você faz com essas habilidades que eu vou mostrar para você aqui, Deus recompensa você com um verdadeiro tesouro, louvado seja o nome do Senhor. Esse Aná, ele encontrou um verdadeiro tesouro. Ele encontrou fontes termais no deserto. Talvez você não caiu a ficha ainda para entender o que significa encontrar fontes termais no deserto. Fala de riquezas, fala de prosperidade. Você já foi em Caldas Novas? Quantos aqui já foram em Caldas Novas? Na pousada do Rio Quente. Ali a família Palmerston encontrou aquelas águas termais no deserto há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. E hoje parte da pousada do Rio Quente é de um suíço que, por ordem do destino, mora na Suíça. Ele mora na Suíça e enquanto você está tomando banho na pousada do Rio Quente, nas águas termais, ele está esquiando nos Alpes suíços. Então, querido, vou dizer uma coisa para você, é tesouro. E eu tenho certeza que se você continuar, mesmo que você ache que não vai dar certo, que é difícil, que é um apacentar de jumentos, o que você está fazendo agora, acredite, Deus pode fazer você encontrar águas termais no deserto, fontes termais no deserto. E a hora que você encontrar, você pode louvar a Deus, porque a partir de aí acabam os seus problemas, porque você encontrou fontes termais no deserto. Mas a primeira habilidade que Aná tinha, qual que era a primeira habilidade que ele tinha? A primeira habilidade era visão. Quando você estuda, olha para a ótica da palavra de Deus e para o perfil de Aná, você descobre que ele era um cara de visão. Ele era um camarada que enxergava muito na frente, sabe por quê? Porque por mais que fosse difícil de apacentar jumentos, ele nunca desistiu. Porque ele sabia que alguma coisa, alguma recompensa tinha lá na frente. Ele sabia que ele estava prestando um trabalho para o pai dele, para a família dele, e que um dia aquilo ia obter retorno. E esse homem, ele tinha realmente visão.
E a maioria de nós, às vezes, nós não conseguimos mais sucesso na vida, exatamente porque nós não temos visão. Você entra num projeto, entra nesse projeto, daí a pouco você fala, não, não é o que eu quero. Acaba a visão do projeto, acaba a visão da sua fonte de futuro no projeto, e aí você fala, não, eu desisti. Você não teve visão para visualizar aquilo que está lá na frente. Porque muitas pessoas aqui começaram do nada, começaram do zero, e hoje já estão em patamares invejosos. Verdade. Mas a gente tem, fatalmente, a ideia de que as coisas não vão dar certo. Eu lembro um dia que eu cheguei na chácara do meu sogro, que está aqui, quando eu abri a porta da sala que eu entrei, eu encontrei um passarinho que estava morto perto da janela. E eu olhei aquele passarinho, quando eu fui lá, olhei aquele passarinho, ele estava com a cabeça toda salpicada de sangue, e quando eu olhei, eu vi mancha de sangue na vidraça, e eu imaginei a cena. Fiquei pensando, gente, esse passarinho entrou por acaso aqui na chácara, na casa da chácara, e ele ficava voando aqui dentro da casa quando não tinha ninguém, e ele olhava pela vidraça, e ele via a árvore lá fora, onde ele estava acostumado a andar, e ele achava que ele estava livre. Mas ele voando de um lado para o outro, de repente ele percebeu que ele estava livre, era coisa nenhuma, que ele estava numa grande gaiola. E aí ele imaginou, não, então eu vou ter que bater as asas e ir lá para aquela árvore, onde lá verdadeiramente eu tenho liberdade. E ele bateu as asas muito fortemente, só que ele bateu a cara na vidraça e caiu no chão. Sacudiu a poeira, deu a volta por cima, e ele voltou um pouquinho e bateu as asas mais fortemente de novo, porque ele ficou imaginando que uma grande tempestade ia vir, e ele precisava ir lá para aquela árvore para ele se acomodar. E aí ele bate as asas muito forte, e de novo na vidraça, e cai de novo no chão. E enquanto isso, o sangue já salpicava na sua cabeça. E aí ele levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, afastou de novo, e aí ele começou a imaginar a cena. Ele falou, gente, talvez um gato está vindo me pegar, então eu vou imaginar que um gato está vindo me pegar e para me comer, eu vou bater as asas mais fortemente e vou em direção à árvore para eu escapar do gato. E ele bateu as asas mais fortemente ainda, e arrebentou a cabeça ali naquela vidraça e caiu morto no chão. Quando eu cheguei, que eu vi o passarinho morto ali naquele lugar, com a cabeça toda cheia de sangue, e sangue na vidraça, não deu outra. Eu imaginei a cena. Eu falei, gente, ele só podia ter morrido tentando. Ele ficou tentando. E esse é o nosso grande tchan. Essa é o nosso grande sucesso. Sabe, nunca desistir. É continuar lutando. É tentar. Só que problema. Às vezes a gente não percebe. Aquele passarinho, ele não viu 40 centímetros do lado onde ele estava batendo a cabeça, a janela estava aberta. E ele bateu a cabeça até morrer. Então, nessa manhã, a gente precisa ter visão para a gente não ficar batendo a cabeça sem enxergar a visão de tudo aquilo que Deus está preparando para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda habilidade. Não, antes da segunda habilidade. Essa questão da visão, ela é muito importante para a gente entender uma coisa aqui. Quando nós começamos a Marca da Paz, ela não começou em 1990. Ela deve ter começado em 1980. Quando a minha mãe e meu pai fizeram essa casa aí. Essa casa foi feita na cidade de Iporá. Nós moramos nessa casa há alguns anos nessa casa. Minha mãe e meu pai construiu, e é claro que ela não era chique desse jeito que você está vendo aí. Ela é um pouquinho mais simples. Mas quando a minha mãe construiu essa casa, eu ficava do lado de cá, tendo essa visão desse muro, e um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, a minha mãe está ali. Falei, mãe, eu quero escrever versículos bíblicos nesse muro. Naquela época, gente, assembleiano não podia nem quase ler a Bíblia fora da igreja. Eu queria escrever no muro. Aí ela falou assim, meu filho, isso é pecado. Você nunca pode escrever a palavra de Deus no muro. Você ficou louco? Eu falei, mãe, mas eu tenho o desejo de escrever versículos ali, a palavra de Deus. Ela falou, meu filho, não pode. E aqui, na verdade, nasceu a empresa Marca da Paz. Só que ela não tinha nome, ela não tinha sede, ela não tinha funcionários, ela não tinha ninguém. Nasceu na minha cabeça.
E aí eu vim para Goiânia e aquilo me frustrou muito. Mas desculpa, que eu não, na verdade, vou falar que eu fiquei frustrado, né, a senhora? Mas aquilo me frustrou muito e eu vim para Goiânia e eu comecei a idealizar o projeto de alguma coisa que fosse voltada para a palavra de Deus, para fazer as coisas da palavra de Deus. E aí nós começamos a trabalhar. Eu fui trabalhar na filial da Rede Globo aqui no estado de Goiás, porque toda a vida eu já fui invocado em ser artista, né? E aí eu desenhava, eu pintava, eu escrevia, letra bonita, aquele negócio todo. Eu fui trabalhar na Jaime Câmara, aqui no estado de Goiás, que é a filial da Rede Globo. Só que quando nós estávamos lá, a ideia da Marca da Paz foi o seguinte: eu cheguei para o meu irmão e meu cunhado e falei, nós precisamos de abrir uma empresa. Mas não sabia o que fazer. Aí nós começamos a trabalhar em 1990, abrimos uma empresinha que ela tinha a única função de fazer brindes, em 1990. Nós começamos a fazer chaveiro, régua e pintava camisetas para as outras empresas, pintava camisetas políticas, e aquilo nasceu a primeira empresa nossa. A empresa chamava Marca Artes Serigráfica. Talvez você precise saber disso. A empresa chamava Marca Arte Serigráfica, e ela já tinha o marca com K, porque toda a vida eu gostei de ser diferente. E aí nós começamos aquela empresa, e era uma dificuldade, era uma luta muito grande. Você viu que no começo eu era o modelinho da fábrica, né? A Valdirene depois, os meninos. Mas aí, um belo dia, meu irmão falou assim, Tamar, eu não dou conta mais de ficar aqui. A gente não está ganhando nada. E aí ele saiu. Meu cunhado também, da mesma forma, falou, Tamar, eu preciso caçar alguma coisa, senão nós vamos passar fome. E ele saiu também. E ficou eu sozinho com a Valdirene, dentro da empresa, que havia começado lá em Porá. E eu lembro que a Valdirene, nós começamos a silcar para os outros e faziam aquilo. Um dia, Deus colocou no coração dela de fabricar umas camisetas com mensagens evangélicas, 30 camisetas por mês. Nós começamos a fabricar 30 camisetas, não mais do que isso. Gente, era um estouro. Pensa no estouro que foi, porque a Assembleia de Deus não usava camiseta, ninguém na minha igreja usava camiseta, era pecado ainda lá. E aí a gente começou a fazer camiseta, eu lembro que chegava no final do mês, aquelas 30 camisetas que nós fazíamos, eu fazia o balanço, ainda tinha 27. Era um fenômeno de venda. Tinha 27 camisetas, aí no outro mês a gente pelejava, fazia o balanço, ainda tinha 22. E as coisas foram indo. E eu lembro que nós congregávamos na igreja, onde nós congregamos durante 35 anos, e o pastor chegou para mim e falou assim, Tamar, você precisa fazer alguma coisa a mais na igreja. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que a palavra de Deus para a minha vida sempre foi, disponha na minha obra que eu vou te abençoar. E a empresinha não faturava nada, não dava nada, e eu ficava imaginando, eu falava para minha mãe, falei, mãe, eu já era casado, eu falava para minha mãe, eu não entendo Deus. Deus fala para mim, todo mundo que vai na igreja, vai lá onde eu estou, e fala para mim assim, meu filho, dispõe na minha obra que eu vou te abençoar. E eu falava, mãe, mas como é que Deus quer que eu disponha? Eu já vivo dentro da igreja, eu toco, eu sou músico, eu canto, eu prego, eu tiro oferta. Não, oferta não. Gente, vocês está difícil demais de pegar. Se vocês não rirem na hora certa, vai dar problema na filmagem. E aí, sabe o que aconteceu? A minha mãe falou assim, meu filho, ora, que Deus vai te dar o discernimento. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, se o primeiro lugar que o Senhor quiser que eu trabalhe na igreja, se o Senhor realmente está falando comigo nesse sentido, eu quero trabalhar na escola bíblica dominical. Irmãos, dentro de 30 dias, sem falar nada com ninguém, a não ser eu e Deus, eu era o superintendente da escola dominical. E é impressionante que quando eu me dispus a trabalhar na escola dominical, pensa numa escola chique, não tinha nada. Eu vou dar uma dica antes, tá? Vou dar um sinal, aí vocês... Aí,
a igreja não tinha nada, não tinha condição nenhuma para as coisas. Sabe o que aconteceu? E eu comecei a fazer, e falei para a Valdirene, nós precisamos fazer alguma coisa para a igreja. Ela falou, mas o que nós vamos fazer? Eu vou correr um pouquinho, porque senão o tempo vai ficar muito longo. Ela falou, vamos fazer camiseta. Mas ela falou assim, mas a camiseta não dá em nada, nós não estamos vendendo nada. Eu falei, não, vamos fazer assim mesmo. É o nosso negócio, vamos fazer. E eu lembro que eu fui no pastor, ele deu dinheiro para nós comprarmos malha para 130 camisetas. Nós fomos lá, compramos 130, malha para 130, fizemos, deixamos de vender camiseta para nos sustentar e fizemos as 130 camisetas para vender. Irmãos, aí sim foi um verdadeiro fenômeno de venda. Nós vendemos aquelas camisetas rapidinho. E nós conseguimos fazer com a renda daquelas camisetas, irmãos, sala, compramos carteira, fizemos piso, fizemos forro, fizemos tudo. Foi um fenômeno, foi um verdadeiro, milagre de Deus naquele negócio. E quando nós inauguramos aquela escola dominical, eu lembro como se fosse hoje, Deus usou uma pessoa, foi lá onde eu estava dentro da igreja, e falou para mim uma palavra que eu nunca vou esquecer, e eu tenho certeza que você também não vai. Deus usou uma pessoa e foi lá onde eu estava, falando assim, meu filho, meu servo, eu sei que tu és fiel, e a partir de agora eu abro as portas do seu negócio, para você ver que eu sou Deus na sua vida. E lá no final, você vai cantar o hino da vitória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fazia 30, passei a fazer 100, elas não deram. Passei a fazer 1000, elas não deram. Passei a fazer 5.000, não deram. Passei a fazer 20.000, não deram. Passei a fazer 30.000, não deram. Nós estamos fabricando agora mais de 60.000 camisetas, indo para 100.000 camisetas, louvado seja o nome do Senhor. E elas ainda não vão dar, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o começo foi exatamente isso aí. Vamos passar para frente aqui, que eu continuo falando da história. A segunda habilidade, a gente precisa surpreender as pessoas. Sério, a gente precisa surpreender as pessoas. Porque sabe o que acontece? Com essa ida minha lá na igreja e esse projeto, eu surpreendi não só todo mundo da igreja, como também eu fui capaz de surpreender Deus. Até Deus ficou impactado. Porque Ele falou para mim, olha, agora eu sei que tu és fiel, e eu vou abrir as portas do seu negócio para você ver que eu sou Deus da sua vida. Meu irmão, foi um negócio tão legal, que Deus abriu as portas e nós fomos fazendo. E uma coisa mais interessante, que a gente quando fala em entender de pessoas, às vezes a gente não dá tanto valor a isso, não é verdade? Mas sabe o que aconteceu? Quando nós estávamos no auge da nossa prosperidade, que eu achava que já estava bom demais, um dia, Deus usou uma outra pessoa na igreja e falou assim, meu servo, eu vou usar um dos grandes meus para te abençoar. Quando eu olhei para aquilo, eu fiquei pensando, quem é que é o grande que Deus vai usar para me abençoar, já que eu estou sendo abençoado? Que para mim estava bom. Imagina você, para mim estava bom demais. Mas Deus falou que ia usar alguém, um grande, para poder me abençoar. Aí sabe o que aconteceu? A líder de jovens chegou para mim na igreja e falou assim, pastor, aliás, na época eu não era pastor, Itamar, será que você pode receber lá na sua casa a cantora que vai vir do Rio de Janeiro? E aí eu falei assim, claro, eu recebia todo mundo. O meu maior sonho foi construir uma casa para me receber todo mundo que vinha na igreja. E aí ela falou assim, não, então tá bom, você vai receber a Eichela lá na sua casa, mas o marido dela. Eu falei, tá ótimo. Só que ela ligou para a Eichela e falou que a Eichela ia ficar lá em casa. Só que o que aconteceu? A Eichela falou assim, não, eu não fico na casa de ninguém. Eu só fico em hotel. E ela nem era famosa ainda. Melhorando, está melhorando. Eu acho que até no final vai dar tudo certinho. Só que aí ela veio triste, chorando para mim, e falou assim, Tamara, ela não quer ficar, como é que eu faço? Nós não temos dinheiro para pagar hotel. Eu falei, não, você liga para ela, fala assim, a casa do irmão aqui da igreja é uma casa nova, uma casa bonita, e você vai ficar como se você estivesse no hotel, ninguém vai te acomodar, não vai ter tietagem, não vai ter foto, não vai ter nada. Fala para ela desse jeito. Aí falou, ela convenceu e veio. Quando ela falou que vinha, eu falei para a Valdirene, nós vamos dar um trato nessa Eichela aqui, que se ela não sair daqui chorando, pelo menos rindo ela vai. Show, show, show! Estou quase podendo aumentar bônus.
Aí ela veio para casa, irmãos, e nós demos um trato para ela lá que pensa. Ela saiu realmente chorando na segunda-feira, mas o marido dela, Odilon. Mas interessante que quando a minha empresa era do lado da casa, e quando nós, não foi no domingo, ali embora na segunda, nós levamos ela lá em casa, e eu, mais a Valdirene na empresa, aliás, nós começamos a pegar algumas roupas para ela, para o marido, para os meninos dela, né? E demos para ela, ela ficou tão impactada com aquilo, irmãos, e ficou emocionado. E eu estava lá sentado junto com o marido dela, e o Odilon, o marido dela, falou assim, Tamar, esse negócio seu é bom demais, por que você não coloca isso na televisão? Aí eu falei assim, Odilon, o meu sonho é colocar as minhas camisetas no programa do Silas Malafaia. Irmãos, eu não sabia de nada. Ele pegou e falou assim, não, então arruma aí que eu vou levar, ele é meu cunhado. Falei, não, você está brincando. Ele é casado com a minha irmã. Não, leva agora. Preparei um material e levei, irmão, levei-os no aeroporto com uma caixa, uma baita caixa de roupa. Quando foi na terça-feira, eu estava levando os meninos para a escola. Quando eu cheguei lá na escola, quando eu estava chegando na escola, o telefone toca, eu olho 021. A menina que, a secretária, Pastor Itamar? Eu falei assim, pois não? Ela falou assim, olha, o pastor está podendo falar, que o pastor Silas vai falar com o irmão. Eu falei assim, não, eu estou podendo agora, encostei o carro. E aí o pastor Silas falou para mim assim, pastor Itamar, eu recebi um material do senhor aqui, eu quero saber o que é que você quer fazer com isso. Eu peguei e falei para ele uma coisa que eu nunca vou esquecer, e você também não vai mais. Eu falei assim, pastor Silas, eu não sei o que é que nós vamos fazer. Eu mandei para o senhor faz o que o senhor quiser. Ele pegou e falou assim, tem como você vir aqui na sexta-feira? Eu falei, tem. Eu falei, então você vem aqui na sexta-feira que a gente vai conversar. Peguei o avião, mas a minha esposa, irmãos, e nós fomos lá para o Rio de Janeiro. Nós fomos para o Rio de Janeiro. Isso tem exatamente 2002, olha lá. Está lá para não deixar ninguém falar que eu estou mentindo. Era para rir. Olha lá, as camisetas da Marca da Paz na mesa. Nós conversamos com o pastor Silas Malafaia. E aí, nessa hora, irmãos, Deus falou para mim, esse é o grande que eu vou usar para te abençoar. A partir daquele momento, irmãos, Ele colocou aquilo na televisão e a nossa empresa quadruplicou em poucos meses. Cresceu tanto que eu tive que ligar para ele. Falei, pastor Silas, ou a gente tira do ar, ou nós vamos passar vergonha. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar do ar e vou dar para você todos os meus representantes. A partir de agora, vamos continuar vendendo para você, não precisa pagar nada, você paga só comissão para os vendedores. E a partir desse momento, Deus fez a nossa empresa crescer mais ainda, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí. Ele ainda tinha cabelo ainda. A terceira habilidade, que é a habilidade dos homens de sucesso, os campeões de sucesso, principalmente você que está aqui. Entender de gente. A gente precisa entender de gente. Interessante que Aná, ele só cuidava bem das jumentas, porque com certeza ele era uma pessoa que entendia de gente. Ele olhava para o pai dele e falava assim, gente, eu preciso cuidar do negócio do meu pai. Eu preciso zelar das coisas do meu pai. Eu preciso cuidar da minha casa. E é só por causa disso que ele conseguiu o sucesso que ele conseguiu. A gente precisa entender de gente. O segredo do marketing multinível é entender de gente. Só isso. Só tem esse detalhe tão simplesinho. Mas sabe qual que é o grande problema? Nós não estamos entendendo mais de gente. Sabe, a gente está pensando tanto na gente que esquece dos outros. Mas a gente precisa, só para você ter uma noção, esses dias eu fui para Goiânia andando aqui e de repente um calor muito grande dentro de Goiânia e eu precisava comprar água e deu uma falta de água muito grande aqui na cidade, não tinha água para comprar em lugar nenhum dentro de Goiânia. E aí eu procurava água e não encontrava. E aí de repente eu encontrei um vendedor de água na rua. E eu encontrei aquele cara vendendo água, irmãos. Eu fiquei tão emocionado com aquilo, que eu pedi, ó, traz uma água de longe, buzinei, ele veio correndo. E aí ele trouxe uma garrafa de água para mim, e eu peguei, tirei uma nota de R$10 do bolso e dei para ele. E ele está lá procurando o troco para me dar, o sinal abriu. Eu peguei, arranquei minha caminhonete e fui embora, larguei ele com os R$10 na mão. Aliás, com um troco de 8, né, na verdade, porque 2 era da água. Irmãos, e fui embora.
Quando eu olhei no retrovisor, você não vai acreditar no que eu vi. Aquele cara, quando ele viu que eu tinha deixado os R$8 de troco para ele ficou louco. Pensa num cara que pulava, corria para um lado e para o outro. Ele ficou muito alegre. Gente, eu olhei, Jordão, para aquele cara naquela situação e falei, poxa, se o cara ficou alegre por causa de R$8, não, a gente pode cuidar de gente, a gente pode zelar de gente com outros R$8. E aí a gente começou a ajudar mais gente. Você parava num sinaleiro, você comprava água, eu passei a deixar um troco a mais para a pessoa. Gente, era uma alegria muito grande. Mas a gente não sabe, lidar com pessoas, a gente precisa entender de pessoas. Eu lembro, só para você ter uma ideia, eu lembro quando eu era muito criança, eu e meu irmão, lá em Porá, chegou um circo para a cidade. E esse circo chegou e o meu maior sonho quando eu era criança era ir no circo. E eu nunca tinha ido no circo. E meu pai chegou de viagem, ele era motorista de ônibus, e falou assim, meus filhos, quando for no sábado, eu vou levar vocês no circo. Não, gente, aquilo foi o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Eu naquela simplicidade, falava para os outros meninos, que também numa pobreza muito grande, lá na época, eu falava, olha, sábado meu pai vai no circo e vai me levar, eu e meu irmão. E o povo era tão mais pobre do que a gente, que nem sonhar em ir no circo ele sonhava. E eu lembro que chegou naquele dia, meu pai pegou e levou eu e meu irmão para o circo. Chegou lá, nós estávamos na fila para comprar o ingresso. E só que antes da gente, tinha uma família inteira na frente da gente para comprar o ingresso. Quando chegou lá na frente, eu lembro muito bem, aliás, eu lembro, mas não entendo muito bem sobre essa questão, mas a pessoa chegou lá e eu vi quando a pessoa do guichê falou para o moço que estava, ele, a mulher e 3 filhos, falou assim, moço, ficaram R$32. Quando falou que ficou R$32 o dele, aquele senhor bateu a mão no bolso e ele não tinha dinheiro para pagar. E ele olhou para aquela situação, olhou para o filho, olhou para a mulher, olhou para todos ali, e não viu condição de pagar os R$32. E eu olhei, irmãos, e eu vi meu pai enfiou a mão no bolso e pegou o dinheiro que ele tinha e jogou no chão. E falou, moço, olha o dinheiro no chão, caiu no chão o seu dinheiro. E ele pegou, olhou e falou, não, mas esse dinheiro não é meu. Não é, eu vi caindo aí agora. Pega, é seu. Aí o cara entendeu e virou para o meu pai e falou assim, moço, eu não sei porque o senhor está fazendo isso, mas eu quero te agradecer por estar fazendo isso. Muito obrigado. E ele pegou, pagou os bilhetes, entrou com a família. Aí meu pai olhou para mim, para o meu irmão e falou assim, vamos embora jogar bola? Gente, a primeira vez que eu fui no circo, eu não vi palhaço, eu não vi leão, eu não vi tigre, eu não vi nada. Eu nunca, mas eu nunca vou esquecer daquilo que eu vi, que foi um pai, um homem que entendia de gente. E é isso talvez que esteja faltando para a gente dar um upgrade no nosso negócio. A gente entender de gente. É isso que está faltando. Para correr. Quando nós estamos falando em gente, olha só, a nossa empresa já em 98 já fazia sopão e distribuía para as pessoas menos favorecidas nas favelas de Goiânia. Olha aqui, aquilo ali eu devia ter uns 25 anos por aí. Sopão. Cesta básica, meu sogro está ali, o senhor lembra dessa foto, meu sogro? Olha lá. Essa foto é de 98, meu sogro tinha um supermercado, que hoje é do meu cunhado, e sempre nós comprávamos cesta básica, uma Kombi da igreja, uma Kombi da empresa, que no começo, eu tive que decidir entre uma Kombi, um carro para a gente, ou um carro que servisse para a gente e para a empresa. Aí nós compramos uma Kombi. E detalhe, eu escrevi na porta, Departamento de Ação Social. Era para rir, mas tá bom. Eu parava o carro nos lugares, irmãos, as pessoas olhavam e falavam assim, poxa, mas essa empresa é grande, tem Departamento de Ação Social. Era o único departamento que tinha. A Kombi está lá. Aqui eu mais a Valdirene,
Uma vez que nós fizemos uma campanha, e na igreja, na televisão, irmãos, eu fazia tanta loucura, nós arrecadamos mais de 20 mil peças de roupa e distribuímos nas favelas de Goiânia. Olha aí, que bonitinho que a gente era. Olha aí a Valdirene separando, isso era na igreja, separando nos fundos lá da igreja, a gente trabalhando. Isso nós usamos um caminhão para carregar as roupas. Olha nós lá na favela, só para você ter uma ideia. Parece que nessa época eu ainda era feinha ainda. Olha aí. Quarta habilidade, gente, para a gente partir para o final. Fazer as coisas com amor. Não dá. Se você não fizer com amor, você está fora do meu projeto. Você está fora da nossa empresa, você está fora de tudo, porque a própria vida vai expulsar você. O filósofo Emerson, um americano, em 1782, nos Estados Unidos, em Chicago, ele proferiu uma palestra onde ele disse uma coisa muito interessante e eu acho pertinente falar para você aqui nessa manhã. Ele disse o seguinte: você pode construir o que você quiser, você pode abrir o negócio que você quiser, mas se você abrir esse negócio ou fizer qualquer coisa e fizer com amor, você pode construir a sua empresa no meio da floresta amazônica, que o mundo inteiro vai abrir caminho até onde você está. Então, esse é o segredo, fazer as coisas com amor. Vou correr aqui. A quinta habilidade, fazer as coisas com satisfação, satisfazer com tudo aquilo que Deus deu para mim e para você. Você é satisfeito? Eu achei pouca gente satisfeita, mas tá bom. Eu acho que você vai satisfazer mais no final. Mas o nosso grande negócio é se satisfazer com aquilo que Deus nos deu. Eu nunca preocupei com quantidade daquilo que nós estávamos fabricando ou fazendo, mas eu era satisfeito com tudo aquilo que Deus estava dando. Nós agradecíamos e agradecemos a Deus todos os dias por aquilo que Deus está fazendo. E talvez seja isso que falte para a gente dar o final certo para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Porque a gente, querido, o marketing multinível, você sabe que não é fácil. E uma empresa que está começando como a nossa, passamos por alguns revés, que quando você olha, você vai pensar assim, não, realmente é difícil mesmo. Mas nós estamos vivendo situações tão inusitadas, tão novas para nós quanto para vocês. Mas a gente já recebeu ligação de gente escorraçando com a gente por causa de uma mercadoria que não chegou no dia. Então, assim, as pessoas perdem a satisfação por qualquer coisa. Mas a gente precisa se satisfazer. Você sabe por que a gente precisa se satisfazer? Porque o cara mais talentoso do mundo, o cara mais rico, um dos caras mais ricos do mundo, um cara cheio de talentos e habilidades, era o cara mais insatisfeito do mundo. Eu não sei se você conhece esse camarada aqui. Alguém conhece? Michael Jackson, aos 12 anos de idade. Deus deu para esse cara algo que ele nunca vai dar para mais ninguém, principalmente quem está aqui. Deus deu uma habilidade para esse cara fora do comum. Olha só, aos 12 anos, um menino bonito, talentoso. O cara era muito talentoso, gente. Só para você ter uma ideia, depois que ele morreu, eu tentei ocupar o lugar dele. E fui treinar os passinhos. Mas você acredita que eu achei que eu não dava conta? Mas o cara era muito habilidoso, o cara era muito fera. Mas olha só, aos 19 anos de idade, o cara era um fenômeno nessa época. Era para funcionar. Aos 22 anos de idade, aos 25 anos de idade, ele insatisfeito com a vida que Deus havia dado para ele, porque o cara tinha dinheiro para juntar rodo, que nenhum marketing multinível ia dar conta de reunir, esse cara tinha. Aos 25 anos de idade, aos 29, ele insatisfeito com a cor, muda o cabelo, muda os olhos, muda o nariz, ele começa a fazer uma verdadeira transformação, e muda e vai mudando tudo. Olha só, aos 34 anos, parece o mesmo rapaz? Não parece, o nariz já não é o mesmo, os olhos não é o mesmo, a sobrancelha não é o mesmo, a orelha não é o mesmo, a boca não é o mesmo, o cabelo não é o mesmo.
quero dizer para vocês que meus cabelos continuam os mesmos. Aos 43 anos de idade. Olha só se parece, cada foto uma diferente da outra. Aos 47 anos de vida. Olha se tem condição. Insatisfação. O cara não era satisfeito com nada. E aí ele mudava. A insatisfação era tão grande que eu gostaria muito que vocês fossem pessoas completamente diferentes deles, completamente satisfeitos com a vida que Deus deu para você. Não importa se o seu cabelo é liso ou anelado, porque hoje, querido, a gente está tão preocupado com satisfação, sabe, que a gente está tão preocupado com os outros que nós esquecemos de nós mesmos. Por exemplo, você vê umas meninas bonitas com o cabelo anelado, e elas insatisfeitas com o cabelo anelado, irmãos, vai no salão e manda fazer uma escova depressiva e alisa tudo. Outra, sem o cabelo liso, a coisa mais linda, vai para o salão e manda anelar. Quem é que entende? Insatisfeito com tudo que Deus está dando. Um dia está com a cor azul, outro dia com a cor vermelha, enfim, não muda toda hora. E esse cara aos 47 anos, lembrando que ele morreu parece aos 50, né, Luiz Alberto? Aos 50 anos de idade. Ele chegou... é para cá. Ele chegou... Isso é tudo de propósito, só para vocês irem. Ele chegou para o médico dele, pessoal, e falou assim: doutor, eu quero fazer mais uma cirurgia para me mudar outra coisa. Ele falou assim: Michael, eles tinham uma intimidade, né, gente? Aí ele falou: Michael, tá difícil. Não dá para a gente operar mais você. Não tem aonde tirar. Não tem aonde pôr. Não dá para fazer mais nada. Se você fizer qualquer cirurgia agora, olha o que você vai virar. Pessoal, a insatisfação leva a gente para esses lugares aí. E não preciso contar o final, né, do que aconteceu com ele por causa de insatisfação. Mas finalizando, final da história de Aná. A Bíblia diz que esse cara, ele encontrou fontes termais no deserto e se torna um dos caras mais ricos do Oriente Médio. Ele se torna tão rico que ele não era o primeiro filho do pai dele, Zibeão, mas ele se torna um príncipe. Ele se torna um príncipe. E depois você vai ler a história desse homem chamado Aná, que você vai ver o final da história dele. Ele se torna um cara muito próspero, e tão próspero que mudou o nome dele. Ele passou a não ser chamado mais de Aná. O nome dele era outro que eu não lembro agora, mas você vai pesquisar. Vou deixar esse dever de casa para você. Você vai pesquisar e você vai descobrir o que se tornou esse grande homem Aná. E é exatamente o que eu gostaria que você descobrisse a partir de agora. Porque, meu irmão, concluindo a minha palavra, recentemente, Deus usou um irmão lá na minha empresa, chegou lá e fez um culto, nós fizemos um culto, ele chama Pastor Eurípides, e ele chegou lá na empresa, fez um culto lá, pregou, e aí nós fomos lá para a casa da minha mãe, e ele falou assim: Itamar, Deus me mostrou uma visão com o senhor. Eu falei: pastor, que visão? Deus me mostrou uma unção tão diferente sobre a sua vida. Uma unção onde, para você entender, era uma unção como a de Abraão. Onde eu via muitas pessoas virem do Brasil todo, no mundo todo, vir para cá para receber a bênção da parte de Deus, que Deus deu para o Senhor através da sua vida. Muitas pessoas, muitas. Pessoas do Brasil inteiro. Pode. E eu falei assim: pastor, que legal. Só que ele não sabia de nada. Mas nós, os meninos, estavam começando a pesquisar sobre o marketing multinível e fazer o projeto do marketing multinível. No comecinho ali. Isso tem mais ou menos um ano, acho talvez isso, um pouco mais.
E eu achei aquilo tão interessante, porque eu pensei, gente, é demais. E aí o pastor presidente da nossa igreja, ele mandou um convite para mim e falou assim, pastor Itamar, eu preciso que você saia da congregação onde você está e venha para a sede. Já tinha 10 anos que eu não era mais superintendente da escola dominical, mas eu sabia que a bênção da prosperidade havia nascido ali na escola bíblica dominical. E o nosso presidente me chamou e falou, olha, eu quero que você tome conta da escola bíblica dominical, há 1 ano e 8 meses atrás. Quando eu recebi esse convite, a única coisa que veio na minha mente, Deus vai nos abençoar de uma forma extraordinária de novo. Veio aquilo na minha mente na hora, eu falei para Valdinei, Deus quer nos abençoar de uma forma extraordinária. Eu acho que agora Ele não vai abrir porta mais, Deus vai arrancar as portas. Irmãos, e aí, nós fomos para lá, para a sede, e quando nós chegamos na sede, a primeira palavra que nós ouvimos lá, foi de um irmão lá da igreja, que foi onde eu estava, mas a minha esposa, e falou assim, Itamar e Valdinene, Deus trouxe vocês para cá para um grande projeto, e esse projeto vai ser um projeto muito grande, Deus vai abençoar vocês de uma forma extraordinária. Só que antes desse projeto chegar, o vento vai soprar. O vento soprou, o vento está soprando. Aí já é outra questão que nós não vamos falar disso agora. Mas ele falou assim, olha, depois que o vento passar, que Deus acalmar a tempestade, o vento, vocês vão ser muito abençoados. É um grande projeto. E eu tenho certeza que eu estou dentro desse grande projeto de Deus, e você também. Então, quando eu fui para a sede nesse projeto da escola dominical, onde tudo começou, eu entendi que Deus estava me preparando para dar um grande salto na minha empresa. Irmãos, eu sou muito empolgado para fazer as coisas. Só para você ter uma ideia, o primeiro dia na escola bíblica dominical, eu acordei, levantei, entrei para o banheiro, tomei banho, botei o terno, o melhor terno que eu tinha, aquela coisa linda, e olhei para o espelho e falei assim, gente, eu sou realmente bonito, olha, está prontinho, eu estou pronto para a escola dominical, para iniciar o trabalho da escola dominical. Quando eu olho no relógio, 4 horas da manhã, e a escola só começava às 9. Aí eu fui orar, fui ler a Bíblia, mas a minha empolgação era tão grande, irmãos. E eu não lembro como era a escola dominical lá na sede antes, mas o povo me dizia que era uma faixa de 200 pessoas, quando dava muito 300. Irmãos, nós já fizemos escola bíblica dominical lá na sede com mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas. Agora, depois de ouvir tudo isso, só tem uma coisa que eu quero que vocês façam para mim encerrar a minha palestra. Agora nós vamos contar isso para o mundo. Que Deus abençoe a todos, que Deus prospere os caminhos de vocês. É a minha profecia para vocês a partir de agora. Luiz Alberto, Deus abençoe, obrigado.